a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como explicar uma blasfêmia contra o Espírito de Deus? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Como blasfemar? Mateus, no capítulo de número 12, o versículo 31 em diante, a Bíblia nos fala acerca de um homem endemoniado. Aqui está a minha Bíblia. Esse homem era cego e mudo. Jesus expulsa o demônio desse rapaz e ele volta a enxergar e volta a falar. Automaticamente os fariseus que estavam próximos dizem: esse homem não expulsa demônio senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. A palavra Beelzebu significa Deus das moscas. Em outras palavras, os fariseus estavam chamando Jesus de Satanás. E eu quero, antes de passar algo mais profundo para você, comentar um pouco dentro desse versículo de número 25 e 26, que diz assim, preste atenção. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? O que esse versículo está ressaltando, falando, é que se Satanás expulsa o próprio Satanás, eles estão desunidos. Em outras palavras, Jesus está passando para eles que o reino das trevas não batalha nem luta contra o próprio reino das trevas. Pasmem os senhores e as senhoras que estão nesse momento assistindo esse vídeo. Esse versículo está falando que os demônios são unidos. Escandalizem-se os senhores. Está dizendo que Satanás não expulsa Satanás, que os demônios, eles não lutam contra eles mesmos. É isso que o texto está falando para nós. Mas como nós estamos falando acerca de blasfêmia, nós logo entendemos que blasfemar, nesse contexto, é chamar Jesus de Satanás. Quando nós falamos sobre blasfemar contra o Espírito Santo, nós falamos sobre apostatar da fé de maneira definitiva. A Bíblia, ela não tem assim um texto específico, a não ser esse, que nos dê um respaldo mais profundo para afirmarmos o que realmente é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é considerado como um pecado imperdoável. Mas o que é blasfemar mesmo contra o Espírito Santo? É a rejeição da ação do Espírito de Deus. Quando eu falei em apostatar da fé de maneira definitiva, eu estava tentando passar para você acerca de alguém que verdadeiramente tem o conhecimento dessa verdade, e ao ter conhecimento dessa verdade, se torna um inimigo da fé, um inimigo de Cristo, um inimigo da sua palavra e um perseguidor nato. Automaticamente, pode ser depois de ter o conhecimento da palavra de Deus e provar do seu espírito, se tornar um ateu professo e um perseguidor nato das coisas de Deus, de maneira definitiva. Então, quando falamos em blasfemar, falamos em insultar a Deus, ofender a Deus, xingar a Deus. É isso que estamos tentando passar acerca do que é blasfemar. A Bíblia fala acerca do cão que vomita e depois volta a ingerir o seu vômito. A Bíblia também fala acerca do porco que depois de lavado, de limpo, ele volta a revolver-se na lama. O texto
nos dá uma base. O texto nos mostra os fariseus xingando Jesus de Beelzebul, chamando Jesus de diabo. Esta é a base que nós temos. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar as ações, as obras de Deus. É viver como se Deus não existisse e assim atacar aqueles que creem nas coisas espirituais. Vamos fechar o vídeo com o versículo, carta aos Hebreus. Eu quero ler aqui, carta aos Hebreus, capítulo 2, o versículo 3 e 4. Olha o que diz aqui, o 3 e 4 da carta aos Hebreus. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação. Em algumas outras versões está escrito assim: como nós escaparemos se negligenciarmos esta tão grande salvação? Gostou do vídeo? Então deixa o seu like, compartilha lá no perfil do seu Facebook. Se não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve no meu canal, me ajude a ensinar a palavra de Deus. Um abraço do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo.